Sami Dana. Sami, seja bem-vindo. Pudemos acompanhar há pouco o pronunciamento de Ursula von der Leyen, ela é a presidente da Comissão Europeia. Ela fez um discurso, um pronunciamento forte. Ela anunciou o aporte aí de 500 milhões de euros para apoiar a defesa da Ucrânia, também reforçou as sanções do bloco contra a Rússia e refletiu um pouco sobre a dependência da União Europeia em relação ao gás russo. E ela também comentou sobre as perspectivas difíceis, especialmente na área econômica. Então, eu gostaria da sua análise em relação a essa fala dela. Que dificuldades estão no horizonte da Europa quando falamos da economia e quais são os possíveis impactos desse processo aqui no Brasil? Bom dia, Caniato, Berrais, bom dia a todos. Situação difícil. A Rússia, no campo militar, tem ganhado a guerra, mas no campo econômico eu diria que está perdendo e feio. Alguns pontos chamam a atenção. Ficou claro para a Europa que depender do gás ou da energia russa é um grande erro. E isso, independentemente do desfecho dessas negociações, irá mudar. Mercados financeiros antecipam expectativas. Você negocia preços futuros, você investe numa empresa ou num país, não pensando o que vai acontecer amanhã exatamente, e sim pensando um médio e um longo prazo. Então a gente pode olhar os mercados para ter uma boa ideia do que tem sido a percepção dos investidores. A primeira coisa, petróleo. Se a gente pegar o Brent, que é a referência para a Petrobras, já está sendo negociado acima de $100. Isso não acontecia há 7 anos, né? Na verdade, teve uma oscilação pequena, mas que a gente vinha se mantendo acima de $100 é novo. Isso impacta a inflação. Onde? No mundo todo. Muita gente pensa assim, mas eu não importo petróleo diretamente da Rússia, então tá tudo bem. Não é assim que funciona. A hora que você tem preços internacionais e o petróleo custa mais caro, você tem que pagar mais para ter seu petróleo aqui. Mesma coisa o trigo. O trigo, por exemplo, a Rússia é uma grande exportadora de trigo. Agora, o Brasil importa trigo da Argentina. O preço do trigo mais caro internacionalmente, o argentino vai falar, beleza, você quer trigo? Você vai pagar mais. Resumo da história, inflação. Teremos inflação pressionada por petróleo, pressionada por grãos, né, trigo e milho, já que Ucrânia e Rússia são grandes players nesses produtos. E aí a resposta econômica para a inflação é a alta de taxa de juros. Todo mundo sairá perdendo. O rublo, eu fiz aqui no meu software 62 moedas. Hoje, 62 moedas que mais se desvalorizaram. O real, ainda que a Bolsa de Valores está fechada, os mercados internacionais estão abertos. Então daria para ver a flutuação do real. A moeda que mais se desvaloriza no dia é o rublo, caindo 5,49%. E aí você vê, eu vou dar a lista do top 10 sem os percentuais. Aí Hungria, Polônia, República Tcheca, Chile, Suécia, Israel, Islândia, Sérvia e Croácia. Então, se você pegar essas 10, a maioria está nesse entorno político da Rússia, que pode ter complicações futuras. Outra coisa que chama atenção, bastante atenção, é a sanção. Vocês comentaram há pouco, estão fazendo uma blindagem, os russos não podem enviar ou receber dinheiro. O sistema SWIFT, que é o Sistema Internacional de Transações com 11 mil instituições e 200 países, está bloqueado para a Rússia. Isso é bastante ousado, a gente não tinha visto isso em nenhum país grande. O único país que tinha sofrido isso em 2012 a 2016, depois em 2019, tinha sido o Irã. A Rússia é o segundo país com maior presença no SWIFT, 300 instituições, só fica atrás dos Estados Unidos. E aí os russos estão desesperados, bloquearam os bens russos, dói no bolso e a economia tem muita relação com a guerra, também mata a economia. E aí, o que a gente viu? Duas coisas. Primeiro, a criação ou um fomento de um sistema feito pela China, que seria um substituto ao sistema SWIFT. Mas de imediato a gente vê as criptomoedas. O Bitcoin, se a gente pegar nos últimos 5 dias, ele saiu
de um preço, eu estou olhando para atualizar o número agora, ele saiu de um preço de $38.500 para $44.500. A gente está falando de uma alta de 15%. Não tenha dúvida que sanções funcionam muito bem no curto prazo. Então você bloqueia dinheiro, desaba o rublo, a economia fica uma tragédia. Mas no médio e longo prazo são criadas alternativas. Então será o Bitcoin, será um outro sistema, mas a Rússia perde muito. As consequências disso a dependência da Europa da Rússia vai diminuir depois desse conflito. Outros países já estão tomando estratégias de longo prazo e os mercados respondem. Mas como toda a guerra, há muito mais perdas. Uma delas será a inflação, que virá, infelizmente, também para nós brasileiros. Valeu, Sami.